de terça-feira retrasado, nós falamos sobre a importância de entendermos Deus como modelo de paternidade. Quem estava aqui pôde acompanhar. Nós discorremos sobre como Deus ele nos ensina e como Deus ele nos mostra que estamos num processo contínuo de crescimento espiritual até chegarmos à maturidade. Falamos também que muitas vezes Deus faz uso de situações difíceis, de adversidades, de tribulações para nos ensinar. E hoje nós iremos dar continuidade lendo o versículo de número 11. Versículo de número 11, não, versículo de número 10. Para a gente continuar, quero fazer aqui uma correção. Na terça-feira passada, eu citei um versículo e eu errei o número, né? 1 Tessalonicenses 5, falei 24, mas não é 24, é 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis o vosso corpo, a vossa alma, o vosso espírito, para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falei 24 e 23, depois eu assisti o vídeo, o Felipe me mandou, falei, errei, não posso, tenho que corrigir, estou fazendo essa correção aqui com os irmãos. Então, Hebreus capítulo 12, versículo de número 10, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, nós estamos aqui olhando Deus como um modelo de paternidade. Seria muito bom se tivéssemos um maior número de pais, mas até aqueles que não são pais, essa mensagem ela é de grande valia, ela é de grande importância, para que você já saiba da responsabilidade e você entenda também do seu compromisso em relação àquele que Deus lhe confiou. Às vezes Deus te confiou uma pessoa para você cuidar dela como um filho na fé, e essa mensagem também vai fazer você entender perfeitamente acerca disso. Eu vou correr aqui, irmãos, está bem à frente. Nós estamos nesse slide aqui, ó. Então nós iniciamos nesse slide hoje falando de que Deus ele pode utilizar, fazer uso de situações disciplinares, e assim também a figura do pai, o filho que é filho de uma pessoa, de um pai cristão. Então este pai precisa saber como lidar em situações difíceis, em situações adversas, e até mesmo como criar o seu filho nos caminhos do Senhor. A gente, se for fazer, pegar aqui números, a gente vai descobrir, irmãos, um número gigantesco de filhos de crentes que estão presos nas cadeias públicas pelo Brasil afora. É um número muito grande. E aí a gente pergunta, foi uma decisão do filho? Ou foi uma falta de presença dos pais na vida desses filhos? Será que esses agora jovens e até adultos foram orientados em relação ao caminho do Senhor? Ou será que faltou instrução para eles? Já visto que nós todos temos o livre-arbítrio. Então a gente tem essa condição de escolher o caminho, e pode ser que uma criança ela foi ensinada desde a tenridade nos caminhos do Senhor, porém chegou um momento que ela decidiu sair. Agora existe muitos que nunca tiveram a oportunidade de ter um encontro real com Jesus, de ter um encontro real com Cristo. E por que não teve? Porque ele foi impedido isto. E Jesus falou acerca disso, irmão. Deixai vir a mim as criancinhas. Quem é que impede as crianças de se achegarem até Cristo? Quem é que impede? Os adultos, os pais, os responsáveis. São eles que podem
atrapalhar. E olha que interessante, irmãos, no artigo 133 do Código Penal Brasileiro, da Constituição, fala acerca, irmãos, deste termo aqui, ó, abandono de incapaz. O que é o abandono de incapaz? Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade, por qualquer motivo, incapaz de se defender dos riscos. Agora eu penso, se na nossa lei fala acerca da responsabilidade que os pais têm em relação aos seus filhos, e no mundo espiritual, que a gente não consegue, que a gente não enxerga, e que as crianças estão, irmãos, totalmente envolvidas, as crianças estão totalmente cercadas por diversas ações, que se a gente não tiver uma vida diante de Deus, a gente não consegue perceber. Na verdade, a gente continua caminhando nessa mesma perspectiva. Então, as avós que estão aqui, os avós, atente para essa ministração hoje. Não se preocupe, se você não der glória a Deus, não tem problema nenhum. O que importa hoje aqui é que você carregue essa substância e você aplique na sua família, e neste caso, na vida daquela pessoa que você é responsável. Isso é de fundamental importância, irmão, você aplicar isso aqui. Por quê? Olha, eu sou professor, já fui coordenador, já fui vice-diretor, já fui diretor, hoje eu sou formador de professores. Então eu estou na escola já há muito tempo, e eu já vi vários professores ministrarem aula. E a pergunta é: o que o professor do seu filho, do seu neto, da sua neta, está ensinando para ele, para ela? Então, nós temos, irmãos, preste bem atenção nisso, nós temos 5 dias na semana, desses 5 dias, praticamente 4 horas e meia, o seu filho está na frente de algum adulto, ensinando alguma coisa, isso fora as crianças que estão na creche. Qual é a habilitação dessa pessoa em relação às questões espirituais? Se seu filho, sua neta, seu neto está na mão de um professor cristão ou de uma cuidadora crente de verdade, você pode ficar mais tranquilo, um pouco mais tranquilo. Se não for isso, se não for este o caso, você vai ter um grande trabalho pela frente, porque desses 5 dias, você vai ter poucas horas para desfazer o que o seu filho, a sua filha aprendeu em todo este tempo. E aí, eu aproveito para falar acerca do ensino na igreja, na escola dominical, no culto das crianças da noite. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa, olha só isso aqui como é sério, às vezes a gente pensa que o simples fato de o meu filho estar indo na escola dominical vai desfazer todo um trabalho de 5 dias, um dia só, algumas horinhas. Olha que desafio as professoras da igreja têm, e a gente sabe que muitas vezes essas professoras, elas nem têm a condição de chegar até a criança, porque a criança faltou. Então, irmãos, nós estamos diante de uma situação e vendo as crianças crescendo, e quando elas completam 16, 17, 18 anos, elas não querem permanecer servindo a Cristo, elas querem conhecer o mundo. Por quê? Porque não tiveram um encontro real com Cristo ainda quando crianças, ou pré-adolescente, ou adolescente, ou jovem, não tiveram um encontro real com Jesus. E essa é a proposta
desta mensagem hoje aqui nessa noite. A gente entender essa necessidade. E eu falo isso, irmãos, que é uma preocupação minha, porque eu tenho 3. E é uma coisa que está no meu joelho, na minha orientação, no joelho da minha esposa e na orientação dela também. É crucial a gente pedir ajuda, e a igreja é para isso, irmão. Para que realmente haja o estudo, a igreja é fundamental, mas a igreja trabalha em parceria com o pai e com a mãe. A igreja não vai formar o caráter cristão no seu filho se você não der apoio para a igreja, se você não estiver macumunado com a igreja, você não estiver de mão dada com a igreja, você não vai conseguir formar Cristo no seu filho. E é interessante falar sobre isso, irmão, porque Paulo, ele vai dizer, Paulo, ele vai dizer o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo estava falando, irmãos, de filhos na fé. E aí ele traz aqui a importância de Cristo ser formado naquelas pessoas. Porque Paulo até pensou que a coisa estava caminhando bem, quando ele percebeu que os cristãos estavam voltando para o comportamento antigo. E aí a gente pensa: será que Cristo foi formado na vida do meu filho? Porque é uma frase que a gente gosta muito de usar, que é assim: as crianças é a igreja do futuro. Não, irmão, as crianças vão administrar a igreja do futuro, as crianças crentes, elas vão administrar, a gente vai passar, elas vão permanecer. Se elas permanecerem fiéis, elas que vão administrar a igreja, elas não administram, mas elas são a igreja de hoje também. Assim como nós adultos, as crianças também são a igreja de hoje. As crianças também se convertem, as crianças também é batizada com o Espírito Santo, as crianças também recebem dons espirituais, as crianças também profetizam, elas cantam, elas são usadas por Deus. As crianças são fundamentais, irmãos, para a obra do Senhor. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não a impeçais. A escola dominical, irmão, só existe por causa das crianças. Não existia escola dominical, vocês sabiam disso? E a escola dominical veio a partir de um jornalista lá na Inglaterra, que ele começou a ver muitas crianças na rua, muitas crianças pedindo comida, era comum neste tempo, era escassez muito grande. E aí, Robert Hickers ele saiu, pegando as crianças e trazendo para a igreja, começou a ensinar a palavra de Deus, alimentá-las e ensinar a palavra de Deus. Daí começou a escola dominical. E aí começaram a fazer a escola dominical para adultos também, porque viram que realmente dá resultado. Então é importante a gente lembrar, irmãos, que as nossas crianças são aquelas que irão administrar as próximas famílias, serão elas que irão fazer, irmãos, a continuação. Então, precisamos pensar nisso. Isso é sério, irmão. Isso é muito importante. Cristo precisa ser formado no meu filho, na minha filha. Cristo precisa estar ali. E para estar ali, irmão, não é contando a história de Davi gigante. A história do Davi e do gigante é só uma oportunidade para eu apresentar Cristo para ela. A minha filha, o meu filho não vão se converter ouvindo a história de Noé. A história de Noé é só um subterfúgio para eu mostrar que maior do que a arca de Noé, há um Salvador que morreu na cruz para morrer por ela, para salvá-la. E se a gente não conseguir perceber isso, irmão, até tem aqui as professoras sabem disso,
Se a gente não conseguir, se a gente não entender isso, não transmitir isso para as crianças, irmãos, as crianças vão sair daqui com 16 anos e vão contar a história de Noé, vão contar a história de Davi, vão saber muitas coisas, mas não tiveram um encontro com Cristo, não tiveram experiência com Jesus, não foram transformados por Cristo, porque Cristo não lhes foi apresentado, deixaram de conhecer a Cristo, porque ninguém apresentou o Senhor para eles. Então você que é vó, apresente Cristo para o seu neto, para a sua neta, para aquela criança que está próximo de você na sua casa, convide ela, traga ela na escola dominical. É uma alma tão preciosa quanto a sua, é uma alma tão importante quanto a sua, e às vezes a gente fica preocupado com os adultos, irmãos, e esquecemos desta preciosidade, esta pureza, e o inimigo sabe disso, irmão, ele sabe muito bem sobre isso, e ele investe pesado nas crianças. Olha o Talibã, irmãos, já alicia a criança desde pequena, já impõe os preceitos, as normas, as regras na cabeça da criança, porque sabe que se eles conseguirem entrar ali, irmãos, nunca mais ninguém tira. E essas crianças crescem terroristas, morrem pelo Islã, sem saber nem mesmo o que o Islã é, porque sabe que ali é um celeiro fértil, ali é uma terra que produz, então eles investem, e nós precisamos investir nas nossas crianças, nós precisamos investir naqueles que a gente tem responsabilidade, precisamos fazer isso o mais rápido possível, irmãos, mais rápido possível. E o inimigo tem trabalhado, e às vezes a gente vê, né, muitas vezes situações, as crianças, né, com celular, o tempo todo, vendo joguinho, vendo isso, vendo aquilo, irmãos, e é um emaranhado de informação, é muita coisa na cabeça das crianças, e é um recurso que muitas vezes a gente faz uso, para quê, irmãos? Para a criança não ficar incomodando a gente. Às vezes a gente está lá, lendo a palavra, ouvindo um louvor, trabalhando em casa, e para a criança não atrapalhar, você liga a televisão e você põe um monte de porcaria lá, e a criança fica comendo a porcaria, e você está lá se edificando, sendo que você está mais edificado, você que não precisava, mas você coloca a criança para não receber nada da parte de Deus. Quem está ouvindo? Quem está concordando aqui? Isso aqui, irmãos, é propósito de Deus, e a ideia mesmo é te confrontar, para a gente refletir, para a gente pensar, e a gente começar a aplicar, a gente colocar em prática, porque se a gente quer uma família abençoada, precisamos saber aonde que a gente está deixando brechas, aonde a gente está deixando buracos. Por quê? Porque a gente sabe, irmãos, que se a gente não formar o caráter cristão nos nossos filhos, quando eles crescerem, eles vão sumir da igreja, eles não vão ficar. E sabe como às vezes a gente faz isso? A gente faz assim, ó: o culto não foi bom hoje, o irmão não pregou nada, você viu, o irmão estava com a gravata torta, e o pastor falou aquilo, a irmã falou aquilo outro. Irmão, quando você começa a falar mal do culto, da igreja, da organização, da instituição, de tudo que diz respeito a isso aqui, irmão, você está fuzilando você mesmo, você está virando um canhão para o teu lado, porque o seu filho vai dizer, quando ele crescer, eu não vou naquela igreja da contenda, eu não vou naquela igreja da irmã tal, eu não vou naquela igreja do pregador que grita, eu não vou naquela igreja do pregador que não dá glória. Irmão, não faça isso. A igreja é uma bênção. Que lugar maravilhoso é este lugar.
Este lugar é excelente, é o lugar melhor que existe. A palavra de Deus diz que vale mais um dia nos átrios da casa de Deus do que 1000 em qualquer lugar. Este lugar é a arca. Ainda, irmãos, que tenha muita coisa, que aqui é o lugar da salvação, e nós precisamos dizer: filho, filha, vamos para a casa do Senhor. Não faça isso, irmão. Nunca faça isso. Aqui é um lugar sagrado. E Deus, Ele trabalha nas nossas vidas de tal forma que a gente percebe que estamos fazendo errado. Só que, irmãos, a criança é igual uma esponja. É igual uma esponja, irmão. Elas não fazem nada do que a gente pede. Elas não fazem nada do que a gente pede. Elas fazem o que a gente faz. Elas seguem o modelo. Então, meu irmão, o caminho, você vai orar, chama seu filho para orar junto. Chama seu neto para orar também. Você está lendo a Bíblia, irmão? Pede para ele ler, ele não sabe, mas pede para ele ler. Foi assim que Deus ensinou o povo hebreu, irmão. Começa a falar a palavra de Deus, andando no quarto, entrando no banheiro, em qualquer canto. Escreva a lei, os mandamentos em toda parte. Vai falando, vai recitando. Ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não desvie dele. Ensine a criança no caminho. Não é ensine a criança o caminho. Entenda isso. Ensina a criança no caminho. Como é que é isso? No caminho. É você caminhando e vai mostrando, ó, aqui a gente vai virar à esquerda, agora a gente vai virar à direita. Vamos caminhando e eu vou te ensinando. É assim, irmãos. Agora, não é faça isso e faz aquilo e você não está conduzindo. Isso é o trabalho do pai. É o pedagogo, é o aio, é o gogo. O que é, irmãos? É o instrutor, é o que caminha junto, né? A palavra pedagogia veio desse termo aio do grego, que na verdade era a pessoa que tinha a missão de conduzir e de ensinar tudo para uma criança. Então as famílias que tinham mais recursos financeiros, elas contratavam essa pessoa que era habilitada, que tinha bastante conhecimento, que sabia ler, que sabia escrever, porque no tempo bíblico, irmãos, a grande maioria da população era analfabeta, era de agricultores. Alguns que tinham privilégios, que tinham famílias mais em condições, como Paulo e muitos outros, eles tinham condições de estudar, e daí era contratado um pedagogo, uma pessoa para ensinar tudo, todo o conhecimento. Por isso que eles aprendiam grego, aprendiam a cultura grega, porque tinha uma pessoa que recebia para ensiná-los. E agora, irmãos, quem as crianças têm? Os pais. E olha como o inimigo faz. O inimigo faz assim, irmão. Amplia a jornada de trabalho dos pais, para os pais trabalharem bastante e não ter tempo de estar com seus filhos, de orientar os seus filhos. E se a gente não percebe isso, a gente entende assim: não, o importante é que eu coloquei meu filho na escola, estou cumprindo lá com o artigo 133 do Código Penal, coloquei meu filho na escola, estou fazendo a minha parte, eu alimento ele, eu descedento ele, eu visto ele. Então, agora a gente vai começar a caminhar aqui nos slides, tá, irmãos? Então vamos lá. Aqui. Colhemos hoje o que plantamos ontem. O que plantamos hoje é o que colhemos amanhã. Então, se a sua semeadura na vida de seu filho não tem sido densa, não tem sido grande, fique tranquilo, você veio no culto certo, porque a contagem começa agora, e a partir de hoje, você vai poder semear diferente através dessa mensagem. Então,
é importante que ainda há esperança. Nada é perdido, irmão. Nada é acabado na presença de Deus. A gente pode deixar alguma coisa. E olha essa frase que bonita, ó. Herança é o que deixamos para os filhos. Legado é o que deixamos em nossos filhos. Esse texto eu copiei do Instagram da minha esposa. Achei tão bonito. Falei, eu vou pegar esse texto. Achei tão bonito. O que nós temos deixado para os nossos filhos? O que nós temos deixado, irmãos, para as pessoas que somos responsáveis, para a nossa família? Herança ou legado? A herança, às vezes a gente deixa, irmão, mesmo sem querer deixar. O tempo passa, a vida se vai, e a pessoa não consegue carregar as coisas para outra vida. Então ela deixa a herança. Casa, carro, propriedade, deixa. Mesmo sem ela querer deixar, ela deixa. A herança vai. É natural. Agora o legado, irmãos, isto é fundamental. Deixamos em nossos filhos, dentro do nosso filho, ele arrasta. Se você deixar o legado chamado Cristo, irmão, você pode descansar. Esse filho seu vai fazer faculdade na USP, vai fazer faculdade na Unesp, que tem muita gente usando droga, e tem de tudo, irmão, e isto é verdade. Você pode deixar, o seu filho vai lá e vai pregar a Cristo, vai falar do Senhor. Por quê? Porque você deixou um legado nele, Jesus Cristo ressuscitado no coração do seu filho e da sua filha. Isso é fundamental. Então nós precisamos pensar nisto. O não quero ir à igreja, irmãos, é muito perigoso. Eu tenho que mostrar, eu tenho que convencer de que este é o melhor lugar. E se ela não entender por enquanto, ela vai na igreja mesmo assim, porque este lugar é especial, ela tem que estar aqui. Porque se chegar a um ponto de dizer assim, não quero ir, bater o pé, é um caso que você vai ter que redobrar a oração. Você vai ter que pedir para Deus trabalhar, para o Espírito Santo agir. Porque é o momento de pensar, de refletir e de tomar atitude. E se for necessário, corra aos pés de Cristo. Mas ainda dá tempo de você segurar o seu filho na presença de Deus. Faça isso. Cerque-o, guarde-o com a sua oração, com a sua palavra, com a sua orientação. Não deixe escapar das suas mãos. É uma responsabilidade, saiba, irmão, que a gente fala assim, o pastor vai dar conta das ovelhas. Ai, pastor, o senhor vai dar conta, viu, de todas as ovelhas. Irmão, só quando a gente chegar lá no céu, a gente vai dar conta quem é pastor das ovelhas, e quem é pai vai dar conta dos filhos, e quem é mãe vai dar conta dos filhos, e quem não tem filho, quem não tem mãe, vai dar conta dos dons. Todos nós vamos chegar diante do tribunal de Jesus. Todos nós iremos, Paulo falou isso, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória. Então, nós iremos prestar conta daquilo que Deus nos responsabilizou. Por isso, precisamos mais do que nunca olharmos a palavra e dizer, o que eu tenho que fazer? Não é assim? Quando você entra no emprego, você está todo feliz, todo alegre. Primeiro dia, você chega lá entusiasmado, veste a sua melhor roupa, né? Acorda cedo porque não conseguiu dormir direito à noite, porque você está ansioso, ansiosa para o seu primeiro dia. Aí o que você faz? Você vai e dá o seu máximo. O que eu tenho que fazer? Na onde que eu tenho que correr? Né? Quando passa uma semana, aí você já não está mais com o mesmo pique, né? Os patrões, se tiver algum aqui, que o diga, né? Começa lá, acelerado, mas parece que os outros ruins ensina o outro bom, que acabou de chegar e estraga, né? Não, rapaz, é que não vai nesse ritmo não, que você vai, né? Você vai sofrer, vai mais devagar. E assim acontece muitas vezes.
Então, o que nós estamos ministrando na vida dos nossos filhos, né? Então, ministrar, a palavra ministrar quer dizer passar para o domínio do outro. Olha que interessante isso, irmão. Então, quando você ministra na vida de alguém, você coloca a sua mão e você ministra, isso aqui está sendo uma ministração. Eu estou tirando do domínio que está aqui em mim, passando para você. Olha, eu estou ministrando, então eu estou passando para o seu domínio. Isso aqui já não é mais meu só, é seu também. Faz parte de você, faz parte do seu conhecimento, faz parte da sua espiritualidade. Então, irmão, por isso você tem que vir aqui, ó, e receber. Porque tudo que você receber aqui, irmão, já não é mais daqui, é seu, você vai levar embora. E você leva para sempre. Se você vem na igreja para receber, irmão, você carrega para sempre. Eu carrego ministrações no meu coração que eu nunca mais esqueci. Está dentro de mim. E eu levo para a minha vida. E eu vou levar para os meus filhos. Por quê, irmãos? Porque foi ministrado. Passou do domínio de um pastor para o meu domínio. E aí eu vou passar para o outro. Isso se chama ministrar sobre a vida de alguém. O que nós estamos ministrando sobre a vida do nosso filho. Essa é a mensagem. Essa é a conjectura. Amém, irmãos? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quem impede? Quem atrapalha? Quem que embaraça as crianças? Quem é que dificulta? Quem é que coloca muitas normas, muitas regras, muitas coisas? Somos nós, irmãos. Somos nós adultos. Então nós precisamos mais do que nunca pedir para que Deus nos ensine. Pastor, não foi nem no comecinho, tá? Não deu. Pode ser, pastor? Então, obrigado. Pastor nos deu uma terceira parte, tá, irmãos? A gente continua. Eu tinha bastante coisa para falar aqui, mas o tempo passa muito rápido, irmãos, e a gente começa a falar e vem uma coisa e vem outra coisa. Então, se você quiser convidar alguém, você está vendo famílias que precisam, está vendo os filhos se perdendo, traga, venha, irmão, seja o instrumento de Deus. Vamos trabalhar para que Deus opere e a gente tenha, né, muitas crianças sendo salvas, sendo libertas, sendo livres. E se o seu filho, a sua filha precisa ser ministrado, irmão, traga na igreja, venha aprender a palavra de Deus, venha na escola dominical, ensine a criança. Aqui, irmãos, nós temos uma didática fantástica no domingo à noite, né? Por quê, irmãos? Porque você vai nas outras igrejas, o que eles ensinam? Ensinam a pintar desenho, pinta aí a arca do Noé, pinta os bichinhos do Noé. Irmão, aqui não, aqui é culto. Aqui as crianças cantam, aqui as crianças ouvem a ministração, elas participam num culto infantil. E isso é raro, irmãos. Você pode ir nas igrejas, se tem culto das crianças, é assim, tem igreja, irmão, que tem até playground, pastor. As crianças pular nas bolinhas. Irmão, vai no coisa que o prefeito fez, para brincar. E aí você tem 5 dias, essas crianças aprendendo, sabe lá Deus o quê? Na escola. E aí quando chega na escola dominical, você não traz. Chega lá no culto da noite, você não traz seu filho. Então, irmãos, ensina a criança no caminho. Amém? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.